Olá, queridos estudantes. Retomando então a nossa aula sobre gabaritos comentados, vamos ver a questão número 4. Quais ferramentas podem ser utilizadas para a coleta de dados e quais são mais adequadas para o fenômeno da engenharia mecânica? Dê exemplos práticos. Muito bem. Então vamos ver aqui a questão número 4. Eu vou usar os mesmos fenômenos que a gente já observou anteriormente. Então vamos à questão 4. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para coletar dado? As principais ferramentas são o questionário e a entrevista para coleta de dados, certo? Sendo que esse questionário eu vou trazer uma variação deles para vocês hoje. E mais adequado para as engenharias, eu vejo que é um questionário muito objetivo, com perguntas de informações técnicas, sem dar margens para interpretações erradas. Quando eu faço um questionário, pessoal, essa ferramenta ela é para ser respondida por terceiros, pelas pessoas, pelos trabalhadores, por alguém. Por isso é que ele precisa ser muito bem feito. Agora, dentro da engenharia, a gente tem uma outra forma de coleta de dados também, que é eu fazer planilhas ou tabelas organizadas, uma listagem das minhas variáveis. Faz uma planilhazinha, uma tabelazinha, e você vai fazer uma coleta direta de dados técnicos, seja pelo próprio pesquisador ou por uma pessoa indicada. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Um exemplo é o questionário para os funcionários responderem sobre a pesquisa de satisfação no trabalho. Então, eu trouxe lá um exemplo de coisa que é um método quantitativo. O método quantitativo, o questionário, ele é muito bem aplicado. Então, aquelas variáveis que eu apresentei lá anteriormente, qual é o nível de satisfação, eu posso transformar isso aqui justamente num questionário. Prestem atenção. Eu posso fazer perguntas disso aqui, ó. Qual é o seu nível de cansaço? E dou somente essas opções para ele responder. Marcar um X, dar um clique, se for um questionário eletrônico, ó. Baixo, médio ou alto. Classifique a qualidade dos equipamentos do ambiente que você trabalha. Eles estão operantes ou defeituosos. Então, eu vou fazendo um questionário bastante objetivo e com essas perguntas. Ok, pessoal? Agora, um exemplo de coleta de dados onde a gente usa planilha, e isso é muito utilizado até em pesquisa científica, é mais para a gente fazer variáveis quantitativas. Então, eu peguei lá anteriormente o nosso mesmo exemplo do problema anterior, onde eu vou ter aqui ó, uma planilha ou uma tabela para o próprio pesquisador ou o meu querido estagiário, né, pessoal? Coletar os dados diretamente na fábrica. Então, você vai lá com papel de pão? Não, gente. Você vai lá com uma planilhazinha bonitinha e organizada. Aqui você tem os seus dados. O que são esses dados, pessoal? Os dados, eles são as variáveis que a gente definiu anteriormente. E aqui, a quantidade em unidades. Veja que não é em 1000, 100. Eu estou organizando a minha coleta de dados, para eu não me perder depois. Então, eu quero saber lá o número de peças defeituosas ao longo de um ano. Então, eu vou abrir esses dados. Ó, eu abri por tipo de peça aqui. Ó. Quais são o número de peças de hélices da turbina de avião que são descartadas? O que mais a gente tem de peça numa turbina de avião que pode ser descartada por erro? Tubulações, mangueiras, todo o processo de refrigeração da turbina. Então, quanto de tubulações são descartadas pelas falhas? Eu posso também querer estudar qual é o tipo de falha que está originando esse descarte. Então, é falha no braço mecânico do robô de montagem? Existem. Quantas? Anoto aqui a quantidade. É acidentes por mau uso do equipamento? A minha equipe está muito mal treinada? Teve 4 acidentes no último ano, por exemplo, e esses acidentes causaram necessariamente uma peça para ser descartada?
Acidentes por falha ou quebra do próprio equipamento, meu equipamento não está funcionando direito, a fábrica está velha, então vamos supor, eu tive só 2 falhas por quebra do equipamento, que acabou danificando a peça também. Então a gente vai montando assim a nossa tabela, certo, pessoal? Então tem alguns exemplos aqui de como coletar, organizar essa coleta de dados e como coletar esses dados, seja no método quantitativo ou seja no método qualitativo. Certo, pessoal? Vamos agora, então, à nossa última questão, que é a questão número 5. Muito bem, questão número 5. A tabela abaixo apresenta temperaturas em graus Celsius durante o outono de uma cidade brasileira. Então, a gente tem, na verdade, aqui 56 dados. Então, essa é uma tabela que tem 56 temperaturas de uma cidade brasileira durante o outono. Então, ele pediu, organize os dados em ordem crescente. Por que eu preciso organizar os dados em ordem crescente? Para eu fazer uma tabela de frequências fica muito mais fácil. Para eu fazer a contagem da incidência de cada temperatura, se eu tiver ela organizada em ordem crescente. O que é importante aqui, gente? A gente não pode sumir com dado, não pode comer nenhum dado nessa organização. Ah, professora, mas tem dado repetido. Tem um monte de 22 aqui nessa tabela. Você vai escrever várias vezes esse 22. Não dá para sumir com dado nem resumir dado aqui. Certo, pessoal? Então, eu peguei para vocês e organizei esses dados aqui em ordem crescente. Então, veja que eles estão organizados todos em ordem crescente. 19.6, 19.6, 20, 20.4 e assim vai. Veja que é muito mais fácil eu contar esses dados. Então, você pode ir lá manualmente, na tabela anterior, vai vendo quem são os dados semelhantes. Você vai passando 20.9, será que eu tenho mais algum? Eu tenho um 20.9 aqui, eu tenho um 20.9 aqui. Mas começa sempre pelo menor dado e você vai se organizando. Então, está aqui a tabela com os 56 dados ordenados de forma crescente. Começa, o maior é 19.6 e o menor é 19.6 e o maior é 30.5. Esses são os limites inferior e superior da minha amostra, que são dados reais. Então, letra A nós fizemos. Na letra B, o que ele pede aqui na letra B? Faça uma estimativa de quantas classes deveria ter uma tabela de frequências desses dados. Então, ao invés de fazer uma estimativa chutando, como a gente já viu a matéria sobre esse tipo de estimativa, eu acabei fazendo aqui, pessoal, pela raiz de n. Vocês podem fazer essa estimativa pela regra de Sturges ou pela raiz de n. Então, o número total de dados n são 56. Eu tenho 56 dados aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse dado simplesmente tirando a raiz de n, lembrando que isso é uma aproximação. Raiz de 56 é aproximadamente 7,48. Eu vou escolher 7, porque 8 talvez fique muitas classes, e quanto maior o número de classes eu tenho, menor o passo que eu dou, menor fica a amplitude da classe. Então, eu vou arredondar para baixo e vou escolher 7. Muito bem. Então, eu vou fazer uma tabela com 7 linhas. Eu vou dividir em 7 classes. Esse número de classes a gente chama de ordem. Então, vão ter 7 ordens, 7 linhas de dados na minha tabela. Certo? Qual é o próximo passo para eu escolher o tamanho? Qual é o tamanho dessa minha classe? Ela vai começar numa temperatura e terminar em qual temperatura? Porque eu preciso disso para fazer a minha tabela. Então, uma estimativa da amplitude de cada intervalo de classe, ela é dada da seguinte forma. Eu vou pegar a amplitude total,
certo? E vou dividir justamente pelo número de classes, já que eu estou falando de amplitude. Não é assim, pessoal? Quem é a amplitude total? Amplitude, gente, é o tamanho. Quem é o tamanho dessa minha amostra? Basta eu pegar o maior dado, subtrair do menor, que eu tenho o tamanho dessa minha distribuição, que é a amplitude total dessa minha amostra. Então, eu fiz isso, ó, 30,5 menos 19,6, que me dá 10,9. Significa o quê, gente? Significa que no outono lá, a variação de temperatura daquela cidade foi mais ou menos de 11 graus, certo? E eu vou dividir pelo número total de classes que eu quero. Então, eu pego a amplitude, o tamanho total, e divido pela quantidade de classes que eu quero, que eu vou ter o tamanho de cada classe. Então, isso dá aproximadamente 1,56. O que eu fiz? O que eu vou escolher? Eu vou escolher o tamanho do intervalo de cada classe igual a 1,6. Ah, professora, por que você fez isso? Qual foi o meu critério de estimativa? Porque justamente a precisão dos meus dados é uma casa decimal, tá vendo? 30,5, 29,7, 28,0. Então, eu tenho uma casa decimal de precisão aqui. Então, eu vou dar passos dentro do meu intervalo com uma casa decimal. Aproximei aqui para 1,6. Certo, pessoal? Então, agora eu tenho o número de classes e a amplitude, o tamanho de cada classe. Eu posso organizar esses dados em uma tabela conforme a última letra lá do exercício que pede. Pede para a gente fazer o quê? Então, a última parte do exercício pede para a gente simplesmente construir a tabela de frequências com as seguintes colunas: ordem, intervalo de classe, já sei o tamanho deles, ponto médio da classe e a frequência, que é a contagem simples. Então, muito bem, pessoal, vamos fazer isso aí. Então, eu tenho a minha distribuição aqui e eu vou começar a fazer. Então, eu já sei que eu tenho 7 ordens. O que são as ordens, pessoal? É justamente o número de classes. Então, eu tenho aqui 7 ordens, certo? Meu K deu 7. E eu tenho aqui o meu tamanho de intervalo de classe é 1,6. Então, eu pego a primeira temperatura, 19,6, e somo mais 1,6 para eu ter o final do meu intervalo. Então, isso aqui é feito de que forma? Eu vou pegar a minha primeira temperatura, 19,6, e vou somar o tamanho do meu intervalo, que é 1,6. Então, isso vai me dar 21,2. Aqui é a mesma coisa. 21,2, o passo é 1,6 graus. 22,8. 22,8 mais 1,6 dá 24,4. 24,4 mais 1,6 dá 26. E assim eu vou fazendo até chegar ao meu limite final da minha distribuição, que vai ser um pouquinho maior do que o meu último dado real. Isso não tem problema nenhum, aliás, isso é muito bom, porque aí o meu dado real cabe dentro deste intervalo. Lembrando sempre o seguinte, pessoal, nessa parte aqui, o meu intervalo é aberto. Então, se eu tiver qualquer temperatura de 21,2, eu vou contar na próxima linha. Fechado à esquerda, aberto à direita. Fechado, aberto. Se eu tiver um 22,8 aqui, eu não conto aqui, eu conto na próxima linha. Então, assim a gente vai. O que é a frequência simples, gente? A frequência simples é a contagem de todas as temperaturas que estão dentro desse intervalo. Então, vamos lá. 16,9, tá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contando até chegar a 21,2, que eu não conto ela. Então, daqui até aqui, eu tenho 10 temperaturas. 10 temperaturas no meu primeiro intervalo. Continuo no segundo intervalo, partindo aqui, fechado, de 21,2 até 24,4. Então, eu vou contando quantas temperaturas eu tenho aqui até 22,8.
Então, eu vou contando aqui, ó, 22,7, parei, 22,8 não conto, porque meu intervalo é aberto. Então, a próxima eu achei 17 temperaturas nessa faixa que eu determinei aqui. E assim a gente vai fazendo todas as contagens até chegar no final. Então, na primeira frequência eu tenho 10, na segunda eu tenho 17 temperaturas de 21,2 até 22,8 graus. Na última, de 29,2 até 30,8 graus, eu tenho apenas 2 temperaturas dentro dessa faixa, certo, pessoal? Então, isso é a minha frequência simples contagem, sendo que o total dela tem que dar 56. E o que é o tal desse ponto médio? Gente, o ponto médio é simplesmente a média mesmo desse intervalo. Então, o que eu vou fazer? A média é o quê? Basta eu pegar aqui, ó, 19,6, somar com 21,2 e dividir por 2. É a média mesmo, média aritmética, que vai me dar exatamente o ponto central deste intervalo. Então, neste intervalo aqui de temperaturas, quem poderia representar uma temperatura que representa esse intervalo seria 20,4. Uma temperatura que representa o intervalo de 21,2 até 22,8 seria 22 graus. Então, esse é o ponto médio. Eu pego os limites de cada classe, somo e divido por 2. Somo e divido por 2. Certo, pessoal? Então, e a forma de interpretar esse ponto médio é a seguinte. Se eu pudesse representar todo mundo que está dentro deste intervalo com uma única medida, seria esse cara. Então, eu poderia fazer um grande resumão e dizer que 10 temperaturas são de 20,4. 17 temperaturas podem ser representadas pelos 22 graus, mais ou menos. Eu tenho 13 medições de temperaturas que podem ser representadas aproximadamente por 23,6. Se eu quiser ser mais criteriosa, eu uso um intervalo. Se eu quiser fazer uma aproximação bem grande, eu uso o meu ponto médio. Certo, pessoal? Então, ficamos aqui pela nossa aula de hoje. Bons estudos e aguardo as correções de vocês. Até a próxima!